E olha, ontem aqui no SBT Rio Grande nós exibimos uma reportagem especial da nossa série de matérias da semana sobre a violência dentro e fora das escolas aqui no estado. Problemas que vão do bullying ao tráfico de drogas. E para ampliarmos esse assunto, a gente sempre dá uma suíte, dá uma repercussão. A gente recebe hoje, aqui no estúdio do SBT-RS, o pesquisador do Instituto do Cérebro, Dr. Augusto Buchheitz. Ele vai nos falar sobre prejuízos causados no aprendizado dos alunos que convivem com essa violência. Bem-vindo ao SBT Rio Grande, doutor Augusto. Buchheitz, né? Buchheitz. Desculpa pelo erro da pronúncia, Buchheitz. Agora, doutor, antes da gente começar o nosso bate-papo, a entrevista, vamos dar uma conferida num resumo da matéria que a gente acabou produzindo. Eu estava na escala de reportagem e tive aí o contato com crianças, com alunos e com especialistas que falam sobre esse tema da violência. Seguidinho a gente volta para esse bate-papo. Roda aí. Violência gera violência. Preconceitos, agressões físicas e psicológicas, exclusão. Fatores comportamentais que se incorporaram à rotina da educação pública no Rio Grande do Sul. Muitas vezes o ambiente escolar, mesmo não querendo, ele acaba reforçando alguns tipos de violência. No momento que tem alguma violência que não é percebida, aquilo é validado naquele ambiente, né? Então, o que eles pensam? Bom, eu fiz aqui, nada aconteceu, então tá ok, é assim que esse lugar funciona, né? Então, o que acontece é que os ambientes, eles vão, enfim, podem piorar a situação, né? Tanto a família, a escola e os outros ambientes que se convivem. No primeiro semestre de 2017, foram quase 53 mil registros dos mais variados tipos de violência escolar no estado. O mapeamento é feito pela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, a CIPAV. No mesmo período, foram registrados mais de 6.400 ocorrências de bullying. Mas as questões problemáticas que acontecem nos pátios dos colégios e dentro das salas de aula não são os únicos desafios da educação. A violência que cerca as escolas dita o ritmo de aprendizagem dos alunos. No início de setembro, tiroteios entre facções rivais aterrorizaram comunidades da zona norte de Porto Alegre. No bairro Mário Quintana, foi reforçada a lei do silêncio, imposta pelo crime organizado. Isso é grave, porque isso significa o esfacelamento da própria comunidade, todo mundo saindo daqui com medo do que pode vir lá de fora. A palavra é desta diretora de outra escola pública na mesma região. Por cautela, nós não identificamos pais e estudantes na saída do colégio. A escola recebeu ligações anônimas e ameaças de invasão de quadrilhas rivais que tentam dominar a região. Caso semelhante aconteceu na zona sul da capital gaúcha. No bairro Restinga, os tiroteios dos traficantes detonaram o pânico entre as crianças de uma outra escola municipal. Aqui é o espaço de paz desses alunos. Eles são felizes aqui. Aqui eles são alegres, aqui eles não têm medo. E é por isso que eu estou falando. Quando essas pessoas passam a assustar a escola, isso sim é perigoso. Porque preservar esse espaço de alegria, porque aprender tem que ser com alegria, é fundamental. Essa fala da diretora foi a que mais me marcou nessa reportagem, doutor Augusto. Porque realmente, quando o externo acaba afetando o que acontece em sala de aula, a gente percebe que a educação realmente está em xeque, né? Está ameaçada. Agora, o senhor comandou uma pesquisa, né? Que relaciona, que faz relação com baixo rendimento escolar e com a violência que acontece dentro dos pátios das escolas e especialmente fora. Sim. O que o seu grupo constatou, o que se pôde apontar dessa pesquisa que é recente e que ainda está sendo tabulada, né, doutor? Bom, Chamalho, acho que o primeiro dado que inclusive nos chocou muito foi que a violência está em todas as escolas. Nós começamos com um mapeamento de Porto Alegre, de escolas em bairros mais ou menos violentos, e achamos que as crianças nos bairros menos violentos teriam menos casos de violência para relatar. E isso não aconteceu. O dado é que em todas as escolas públicas que trabalhamos, existem muitas crianças afetadas pela violência dentro e fora da escola, em casa e na rua. E o segundo dado é que essa violência está afetando sim o desempenho escolar. E nós fazemos uma avaliação, inclusive, do funcionamento do cérebro dessas crianças, trazemos elas para o Instituto do Cérebro. Tem crianças que estão se saindo bem mesmo assim, algumas, certo? Mas muitas delas
estão mostrando também um efeito na sua cognição, no funcionamento do cérebro, em áreas importantes para prestar atenção em sala de aula, por exemplo. Como é que foi conseguir convencer essas famílias, essas crianças a participarem dessa pesquisa, doutor? Olha, em geral as famílias são muito receptivas, as escolas também, os pais, as mães, os responsáveis, avós e os professores estão muito preocupados, certo? Existe uma preocupação com o anonimato, né? Nós não divulgamos o nome de ninguém, mas em geral nós vamos nas escolas, conversamos com as famílias, eles topam participar, né? Tanto que o Instituto acaba preparando para essas crianças uma recepção, elas fazem toda uma avaliação que é devolvida para os professores, então existe um acompanhamento subsequente. A gente percebe aí junto agora, enquanto a gente conversa, imagens, né, das reações do cérebro, Exato. O seu material de trabalho, de pesquisa. Exatamente. O que acontece na prática? Por que o cérebro dessas crianças, desses estudantes, acaba sendo afetado, prejudicado por conta desses efeitos colaterais da violência no todo? O que nós temos nessa ilustração é uma região do cérebro que está vermelha e depois azul. Em vermelho é quando ela está ativa para aquelas crianças menos sujeitas à violência em casa ou na escola. Em azul são as crianças que sofreram mais com a violência. O que isso mostra? Uma desativação de uma área importante no cérebro para quando nós olhamos para outra pessoa e empatizamos com ela. Ou seja, seria como se essa área do cérebro que precisa estar funcionando para olhar para a sua cara e pensar, bom, o que o Chamal está pensando agora? Está se desligando. Talvez como um mecanismo de defesa, talvez como uma reação a muita violência. E por que isso afeta a educação? Porque não existe educação sem o aluno empatizar com os colegas e os professores. Não existe educação sem essa socialização em sala de aula. Essa outra imagem, doutor, o que ela significa no seu estudo, no estudo dos neurocientistas? Da mesma forma, né, o que está em vermelho e depois em azul. Em azul é as crianças que sofreram mais violência, em vermelho as crianças que sofreram menos. Essa é uma região do nosso córtex frontal que é muito importante para prestar atenção. Então é como se essas crianças, com a sobrecarga de estímulos provavelmente negativos, o cérebro delas esteja se desligando ou não prestando mais tanta atenção no ambiente como ele deveria. Certo? Porque o ambiente é muito sobrecarregado, essa é a nossa hipótese. Então a combinação desses resultados mostra assim que não só a violência tem um efeito no desempenho da criança, como está obviamente afetando esse desempenho e o seu comportamento em relação também com o cérebro. A gente consegue ver no cérebro dessas crianças o que está acontecendo. E esse prejuízo no desempenho da educação pode, de certa forma, transformar essas crianças em adolescentes potenciais ligados mais intimamente à criminalidade. O que se sabe é que a criança, ela reproduz o seu meio muitas vezes, certo? Sim. Então, se ela convive no meio violento, a chance dela reproduzir isso é muito maior. E, claro, se a criança vai acabar saindo da escola, tendo seu desempenho acadêmico escolar afetado, a chance dela também não continuar numa Sim. carreira profissional e atingir o seu potencial aumenta, porque ela não vai terminar o colégio. Claro. O senhor citou que esse fenômeno do cérebro é uma espécie de mecanismo de defesa. Existe a possibilidade da ciência reverter esse cenário, essa reação do cérebro diante... De que maneira é possível fazer isso, doutor? O primeiro passo é a pesquisa, certo? Nós entendermos o que está acontecendo. Porque o cérebro da criança ele é muito plástico. O que isso quer dizer? Ele é muito maleável ainda. A gente pode recuperar a criança. A gente tem que entender o que está acontecendo para trabalhar com ela. Então, se a gente identifica que há problemas de empatia, problemas de prestar atenção em sala de aula, nós podemos trabalhar essas questões com a criança diretamente. Então, esse é o ponto. A gente está trabalhando com um pré-adolescente, com um adolescente que ainda tem um cérebro muito maleável e pode ser, sim, ajudado. O quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Essa é a esperança que fica, né, para pesquisadores, para, de certa forma, a sequência toda de educadores e de famílias de que é possível reverter esse cenário desfavorável, né, doutor? Esperamos que sim. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença agradeço. Aqui no SBT Rio Grande, doutor Augusto Buchweitz. Acertei a pronúncia agora. Um ótimo trabalho por senhor, para todo mundo lá do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado.